Olá pessoal, bem-vindos ao 7º episódio do Força e Honra Podcast. Queria agradecer mais uma vez a todos que estão nos assistindo, curtindo, compartilhando o nosso conteúdo. Pedir para que se inscrevam no YouTube, ativem o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum episódio, nenhum conteúdo que a gente poste lá, tá? Nos sigam no Instagram também, é o Força e Honra Podcast, onde todos os dias eu posto 3 em 1, são 3 mensagens, né? Com o intuito de melhorar o nosso dia, fazer com que a gente reflita sobre as coisas da vida. Nós também temos um projeto social, que é o Apoia-se, tá? Onde vocês podem se cadastrar, é bem fácil, eu deixei um vídeo lá no Instagram explicando, onde vocês podem estar doando ou contribuindo com qualquer valor, seja R$1, R$5, R$10, não importa, porque juntos somos mais fortes, então essa é a ideia. Quanto mais pessoas ajudando, mesmo que com pouco, a gente consiga estar sempre ajudando alguma instituição que realmente necessite. Tranquilo? Então hoje a gente vai estar falando aqui com 2 mulheres, né? A Rosana, que é a companheira do meu amigo Clímaco, a Júlia, que é a filha do meu amigo Clímaco, e um tema bem interessante, né? Que gera muitas curiosidades, tem alguns mitos, né? Que é o tarô. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das diferenças, que é o tarô divinatório, que a Rosana vai explicar um pouco pra gente, com muita propriedade, e o tarô adivinhatório, que essa parte vai ficar com a Júlia, tá? Independente disso, quando você estiver explicando, a Júlia pode acrescentar e vice-versa, né? Rosana, obrigado, tá, pela sua presença, a Júlia também, de verdade, está contribuindo aqui com o nosso canal, ter abraçado, né, entendido o propósito, que é de levar um conhecimento, um desenvolvimento às pessoas, buscando autoajuda, autoconhecimento, seja ele qual for. Eu sei que o tempo de vocês é escasso, como o de todos, né, e é o bem mais precioso que a gente tem, então por isso eu agradeço de verdade pela presença de vocês. Tranquila? Nós queremos também, né, parabenizar pela iniciativa. Imagina. Do canal, de abrir um tema que é o tarô. Sim. E que eu sei que é um tarô, é um tema específico, né, não é para todas as pessoas. Sim. Que realmente estão dispostas a entender e conhecer, mas eu acho que a iniciativa é bem legal. Sim, né? sim. E você poder incluir isso, porque isso é um ato de inclusão. Sim. Eu sempre deixei aberto, né? O canal, desde o início, a minha ideia é que ele esteja aberto para todas as pessoas, né? Todos os tipos de conteúdo, de temas, desde que seja algo voltado para o nosso benefício, né? Algo bom que vá, de alguma forma, fazer a pessoa refletir, buscar um entendimento, um crescimento. Então, as pessoas, sejam homens, mulheres, o tema, seja tema A ou tema B, desde que seja algo para a gente conversar, ser discutido de uma forma civilizada, né, em harmonia, o canal vai estar aberto para todo esse tipo de pessoa. Imagina. Obrigado. Então, Rosana Luspa, né? Iuspa, desculpa. Psicoterapeuta, taróloga e agora estudante de astrologia, né? Já a Júlia que iniciou o trabalho com tarô em 2019, né? Projetos sociais, públicos, né? Já teve mais de 3.800 atendimentos, é isso mesmo? É isso mesmo. Olha só. Tem também o curso de aromaterapia e tratamentos com ervas naturais. Espero que não seja nenhuma daquela erva, né? Brincadeiras à parte. Curso de medicina chinesa também, né? Acupuntura pela Universidade de Buenos Aires em 2023. Bom, o espaço é de vocês. Como nada mudou, né, Clímaco? Clímaco, nosso amigo está ali acompanhando. Vamos iniciar com a hierarquia, né? Rosana, pode começar. Conta um pouco da sua história, tá? O que você quiser falar pra gente que vai acrescentar e o que te levou a estar buscando esse conhecimento e agora está exercendo esse tipo de atividade. Certo. Bom, eu sou de São Paulo, né? Nascida no bairro da Casa Verde, de uma família relativamente simples, né? Meu pai contador e minha mãe do lar. E minha vida era de casa para escola, de escola para casa, e o lazer à televisão, né? E aí, desde lá, eu começo o interesse pelo comportamento humano, né? Então, tudo que era programa ligado a isso, eu já estava, assim, acompanhando,
né? E na época, né, isso 50 anos atrás, era Marta Suplicy, era José Ângelo Caiarça, Xênia Bier, né? Então, eles eram para mim os meus ídolos, né? Então, ali já comecei a perceber essa minha vocação, essa minha vontade de caminhar por esse interesse, por essa busca do conhecimento humano, do comportamento humano. E eu tive um episódio também na minha adolescência, que foi uma tentativa de suicídio da minha mãe em casa, né? E isso trouxe uma inquietação muito grande para mim, né? Junto já um interesse já pelo assunto. E a partir daí eu comecei a querer entender e buscar por que algumas coisas aconteciam, né? Por que algumas pessoas precisariam recorrer a isso. E eu vi toda a família, cada um reagindo de uma forma, e isso de alguma forma me tocou. Então foi muito claro para mim a minha vocação para essa área, né? Para psicologia. E aos poucos eu fui direcionando os meus interesses para isso. E juntamente o tarô aconteceu. Por quê? Nessa época era um interesse, assim, curiosidade, né? Onde tinha alguém que falava assim, tem uma taróloga ali, eu ia lá já me consultar, né? Mas nessa época era algo muito escondido, de segredo, não era como é hoje, né? Hoje é divulgado, hoje tarô todo mundo sabe o que é, naquela época não. Às vezes você tinha que ir lá no fundo de uma casa com uma senhora, então era uma coisa assim, muito mais mística do que é hoje. Bastante preconceito. Né? Muito mais, né? Era algo mais fechado, né? Mas eu gostava de ir atrás. Mas achava que era uma coisa assim, que precisaria ter uma ligação espiritual para poder ler um tarô. Porque nós não tínhamos o conhecimento como tem hoje, né? Então você voltava para casa, se queria saber sobre o assunto, você tinha que abrir a Barça. Porque você não tinha acesso, né? Mas sempre foi de um interesse muito grande, mas achava um grande mistério, mas me atraía. Aí depois ingressei na faculdade, né, fiz psicologia, saí formada, vamos lá, vamos atender. Durante 5 anos, né, eu atendi como psicóloga clínica. E isso foi muito bom, porém, devido às condutas, normas importantes para a profissão, né, para que isso seja levado a sério, e eu entendo, isso para mim, ela me deixava um pouco engessada. Limitada, né? Exatamente. E o que me deixava? Porque a visão era uma visão do equilíbrio emocional, mental, mas eu não chegava no espiritual. Isso fazia falta para mim. E, ao mesmo tempo, colocar isso num setting terapêutico não era correto, né? Isso falando da profissão, né? E nenhuma crítica para mim é que estava realmente incompleto o meu trabalho. Então, exerci essa profissão de psicoterapeuta por 5 anos e aí eu comecei a me desligar por sentir essa falta. E comecei os meus estudos. E aí eu fiquei sabendo, sabe aquelas coisas que acontecem? Você começa a pensar e de repente surge na sua frente. Sim. E aí começou a surgir um curso de tarô, e aí eu me interessei. Falei, nossa, vou começar a estudar. E para mim foi claro que através do tarô eu poderia exercer a minha profissão, que era ajudar, trazer a transformação para aquela pessoa que necessita de uma ajuda através do tarô, né? Também fui estudar astrologia, já comecei meus estudos ali, mas o tarô me trouxe mais condições de ser terapeuta. Então eu passo de psicoterapeuta para terapeuta. E aí abriu um outro universo para mim. E aí é que entra o tarô terapêutico, que foi quando eu conheci essa técnica, que é a capacidade de você, através do tarô, poder fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal. Entendi. Entendeu? Esse foi o meu caminho que eu cheguei até o tarô terapêutico. Que legal. E acredito que você, dessa forma, se sentindo mais completa, consegue exercer um trabalho melhor, né? Com mesmo certeza. Somente na parte da psicologia, né? Exatamente, exatamente. Legal. E aí você, Júlia? O que você tem para contar pra gente? Minha história é mais espiritual do que tudo. Eu acho que começou quando eu lembro a primeira memória, uns 6, 7 anos.
Eu tinha curiosidade. Eu era uma pessoa, ainda sou extremamente curiosa. E eu lembro de passar a ver as plaquinhas, leitura, cartomante, tarô, e eu perguntar pra minha mãe, o que é isso? O que é aquilo? Só que eu vim de um lar evangélico e com 2 pessoas da área da saúde, cientistas. Sim. Então tinha esse preconceito muito grande. E a mãe falava, não interessa. Não é coisa legal, não importa, você vai lá, ela vai falar o que você quer. E eu fui ficando quieta, né? Você é criança, vai ficando. Então ela não tinha essa liberdade, eu tinha muita curiosidade. Quando eu fui crescendo, fui começando a pesquisar, ainda assim na adolescência, minha mãe fala, não é pra ir pra esse lado, não é pra ir pra esse lado. E eu comecei a ir a outros lados. Estudei bem pouco de astrologia, fiz curso de reiki, aromaterapia, eu fui indo pra esse lado mais holístico. E, em certo momento, eu fui morar na Argentina, em 2019, e eu falei, tá, agora eu vou exercer a minha fé. Já tava pro kardecismo, já tinha passado, eu falei, eu vou em busca disso. Minha mãe me apoiou, ela falou, não, você é uma adulta, você faz o que você quiser. Inclusive, é uma das minhas grandes apoiadoras hoje em dia como tarô. E aí eu falei, vou atrás disso. Comecei a entender o que era Umbanda, o que era o tarô dentro disso. Sempre fiquei com aquela curiosidade, foi despertando dentro de mim. E um dia fui presenteada com as cartas. Usadas já, bem velhinhas, assim. Ela foi teu primeiro presente. Se conecte com isso, que você vai entender o que significa na tua vida. Eu falei, o que eu faço com isso agora? Pra onde eu vou? Entendendo nada. E comecei a olhar as cartas, comecei a entender, comecei a pesquisar e estudar. Isso foi aflorando na minha vida. Eu falei, tá, e agora? Como que eu treino? Então começa aquela coisa, amigo, pra minha própria mãe, pra familiar, vai chamando um, vai chamando outro. A hora que eu vi a coisa se tornou pública, eu tive um grande contato com isso. Na verdade, eu falo que o tarô me escolheu. Sim. E veio junto com a minha cigana. Eu trabalho principalmente com o tarô cigano e é ela quem lê. Eu falo, ela que me dá essa oportunidade de me ensinar todos os dias e a gente fazer esse trabalho em conjunto, né? Eu trabalho com ela e para ela. E aí, desde então, eu não parei. Eu fiz o curso de acupuntura e eu consigo mesclar isso. Eu fui também para o lado da ciência. Eu fiz primeiro enfermagem, não concluí, fui fazer medicina. E aí, diariamente, eu falo que é a fé que cura e a medicina trata. Sim. E eu, da mesma maneira que a Rosana, tento mesclar isso, né? A nossa fé, o tarô, tanto o holístico, né? Trabalhar com ervas, trabalhar com o mais terapêutico, sair um pouco do medicamentoso, mas também sem ter medo dele, achar esse equilíbrio. Sim. E aí, tô aí até hoje. Esse é um dos pontos mais difíceis, né? É achar o equilíbrio, né? É onde a ciência tá certa até qual ponto, onde entra a espiritualidade ou a religiosidade, né? Para quem não conseguiu ainda entender essa diferença, mas que a gente entenda que existe um mundo, um universo diferente lá fora. A gente tem que buscar, não se fechar só para, isso tá certo, ou essa é a verdade. Conheça, né? Estude sobre e cada um vai assimilar ou exercer, praticar aquilo que for mais plausível para ele, né? Rosana, qual que é a origem, assim, né, do tarô? Eu não conheço nada, né? Tô aqui muito mais como aluno, sempre, né? Aprendendo. Eu não conheço nada. Pesquisei bem pouco sobre e acredito que seja pergunta e curiosidade da maioria das pessoas, né? Da onde surgiu, qual que é a história, sim, como que ela veio para o Brasil, se foi no Brasil que se difundiu mais essa arte. O que você pode falar para a gente sobre isso? Bom, a origem do tarô, ela é desconhecida, tá? É algo muito antigo, né? Desde que o homem surgiu, né? O homem, ele tem uma curiosidade, que é desvendar o destino. Sim. E se comunicar com o divino. Isso é do homem, desde que ele surgiu. Então, da onde vem, né, o tarô? Como ninguém sabe, tá? Mas existem registros, quando o homem ainda só tinha pedras e ele podia desenhar nas pedras. Existem alguns símbolos que estão aqui nas cartas. Então, eu acredito, pelo menos pelo que eu conheço, né, do assunto, ele veio se desenvolvendo até que por volta do ano de 1600 a gente tem ele exatamente como ele é hoje, tá? Mas a origem a gente tem de vários lugares. Sim. A gente tem, assim, registros na Índia, na China, no Egito e em várias épocas diferentes. Mas a partir de 1600 é que a gente tem esse baralho pronto, né? Talvez seja o momento em que foi possível fazer as impressões, sim, né? Sim. Então, a gente não sabe exatamente se nasceu ali. Não, porque ele aqui contém símbolos. E esses símbolos
É bem de tempos muito antigos. E aí eles foram reunidos aqui, né, nesse baralho que contém 78 cartas, né? E esses símbolos representam exatamente essa comunicação do homem com o divino, né? Trazendo os mistérios que o homem tanto busca, né? Então, é daqui, essa origem, ela é uma origem assim, ainda um pouco, é um mistério e acho que vai continuar sendo, né? Não vai ter como a gente chegar nisso. Mas a função dele é trazer esclarecimento para as nossas inquietudes humanas. As pessoas buscam o tarô para isso. E de acordo com que a pessoa que procura, né? Não sei se é consultada, seria a palavra. Tá. Ele vai estar falando todas as cartas relacionadas à vida da pessoa, tanto profissional, pessoal, às vezes emocional. Deixa eu tentar me explicar. Se eu puxar uma carta, Tá. o clima com outra pessoa outra, aquela mesma carta tem o mesmo significado? Ou para cada pessoa, na sequência, durante a consulta, vai ter outro significado? É o seguinte, cada carta a gente chama de arcano, tá? Então, ela tem significados, ela tem símbolos, e de acordo com a área, ela vai ter um significado, Certo. tá? A essência dela é a mesma, porém, de acordo com a área, ela vai diversificar. Entendi. Tá? Então, é possível, com uma carta, eu responder perguntas de diversas áreas. Entendi. Então não é aquele preto no branco. Existem as cores, cada um Exatamente. vai puxar. E tem a intuição, né, Júlia, que aí entra e ela faz a diferença também. Entendi. Totalmente. Né? É a base. E tanto pro divinatório, pro adivinhatório, as cartas são as mesmas ou elas mudam? Então, no meu caso, eu trabalho com outro baralho. Sim. Você trabalha com o... Com Marcélia. Eu trabalho com o tarô cigano. Que não surgiu como ciganos, na verdade. Ele tem 36 cartas, ou seja, bem menos que o seu. Uhum. A gente tem ideia que foi entre o século XVII ou entre o século XVIII, que ele não chama nem baralho cigano nem tarô cigano, ele chama Carta de Leonardi, que foi uma mulher que era estudiosa sobre tudo que é holístico e ela começou a estudar sobre o tarô. Em dado momento, o cigano, sempre perambulando por aí, tendo essa vida de cigano, Sim. passou pela França e ela estava numa dessas feiras, elas já tinham o costume de trabalhar com o tarô e eles se conheceram. Há boatos de que ela viveu um romance com um cigano. Mas ela então começou a caminhar com eles, viajar com eles e emergiu nessa cultura Ela deles. não era cigana. Não, Certo. ela era francesa, estudiosa. Sim. Ela, inclusive, chegou a ler para Napoleão, chegou a ler cartas para Napoleão, foi tudo mais ou menos nessa época. E ela falou assim, vocês precisam de um baralho de vocês. Então ela começou a trabalhar em cima disso, fez um trabalho menor que dizia ela que seria um pouco mais preciso, há controvérsia em relação a isso, não acho que seja, mas ela colocou simbologias totalmente diferentes, aonde tem a ver com a cultura cigana. Então foi algo mais pessoal, algo mais personalizado, onde eles conseguiram canalizar a energia deles nesse baralho. Então foi um presente. Sim. E como foi difundido pelos ciganos, principalmente pela Europa e pela América Latina, ficou conhecido como tarô cigano. Entendi. E exatamente, eu acho que o cigano ele tem ainda um pouco mais essa questão espiritual, dessa questão intuitiva. Tem-se os estudos, com a mesma coisa que eu falou, acho que a carta que acompanha altera o significado, cada aspecto da vida tem um significado diferente, isso sim. Mas a gente tem que estar conectado com a cultura cigana. A gente sabe ali com o que tem que estar conectado. Uhum. É bem mais pessoal. Entendi. Então, daqui eu já tentei trabalhar com outros baralhos e eu falar não agora. consigo. Não tem como Não, trabalhar. eu trabalho tem que ser com o específico. cigano e com um dos orixás. Entendi. Que é a minha vertente. Acho lindo, acho incrível. Tenho os baralhos lá, mas não tenho essa conexão. Não, Eu acho que cada isso é profissional muito tem o pessoal. seu. Entendi. Muito. E quanto às simbologias, né? Vocês podem estar falando um pouco sobre o que representaria cada um? Exemplo, eu tenho curiosidade, o que tem nas cartas, né? Quais são as figuras, os A desenhos? gente pode tirar uma agora, porque são muitas, 78, vamos tirar uma Pode agora? E aí a gente aproveita essa carta e dá um exemplo. Vai ser gratuito? É social? Eu sei que vocês já estão gostei, ricas, né? Gostei. Isso aí. Aham. Então, peraí. Você que vai tirar, Agora hein? é o valendo, hein? Na prática.
Aí vai ser um bom exemplo. Vai, você vai cortar da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Vamos aqui. Vamos lá. Misticismo, tanto faz, mão esquerda, mão direita? Não, ou tá deveria- bom, Tá bom? tranquilo. Pra não tranquilo. fazer errado, né? Vamos lá, Pensou? não, tranquilo. Isso é outra característica, né? Cada profissional conduz a consulta, É. conduz seus trejeitos Sim. de sua maneira. Para não ficar uma coisa tão solta, quero que você, para que tenha um significado, pense em alguma coisa, não precisa falar, mas Sim. pensa para poder ler para você e isso sair com um sentido, tá? Tranquilo. Vamos lá. Pode fechar os olhos? Ó, você que sabe, pensa aí e aí você vai tirar aqui. Foi. Então, eu quero que você tire uma carta. Tá, vamos lá. Bom, a carta que saiu daqui é a carta do mundo. Do mundo? O mundo. Essa carta, ela fala de um momento da sua vida onde tudo está completado. E você vai iniciar uma nova jornada da sua vida, tá? Então, é o fim. Mas é um fim, assim, onde você fica com a certeza de que você fez tudo que você podia. Que bom. Entende? Então, ela é uma carta muito positiva, no sentido que você sai livre. Você diz assim, seja o que for que você perguntou, uma carreira, um casamento, algo que for, está encerrado. E tudo foi feito. Sim. É uma satisfação de ter encerrado esse ciclo, com tudo que você podia. E agora você vai iniciar uma nova jornada. Legal. É isso que ela está falando, essa carta. E você está pronto para iniciar. Sim. A gente até conversou um pouco antes lá fora, né? Ah, Coincidências ou não, para quem acredita, né? E claro que de verdade está remetendo a isso, né? Um momento da minha vida em que mentalmente ou, como posso dizer, com a experiência, eu encerro algumas coisas, né, do meu passado e estou com o copo vazio agora, né? perfeito, é exatamente Em isso. busca de outros projetos, outros trabalhos e meio que eu sei que eu fiz o meu melhor. Sei que errei, né? A gente espera fazer tudo querendo acertar, mas nem sempre a gente acerta porque é um aprendizado, né? Então eu acredito que eu tô aqui para aprender e evoluir. Então eu acredito que eu fiz o que eu poderia ter feito de melhor e acredito também que até os erros do passado sirvam para que não se repitam. É o mal que serve ao bem. Exatamente. Porque a partir da consciência te trouxe um aprendizado, um conhecimento e uma consciência que você não tinha. Verdade. Você não errou porque você quis errar, mas porque você não tinha consciência. Verdade. Porque o tarô, ele é um despertador de consciência. Essa é a função do tarô adivinatório. Desculpa, divinatório. Ele é justamente despertar a consciência Entendi. através desse trabalho que eu faço, é onde a pessoa traz para mim uma questão, qual ela está com dificuldade na vida dela, de realização, e através de um processo de 4 atendimentos, tá? Ele tem uma forma de se apresentar esse trabalho, que é através desses 4 atendimentos, onde eu vou trazer para a pessoa exatamente essa consciência que ela precisa, que ela não tem e que está impedindo ela de realizar. Entendi. Então, para que a gente, né, entenda, um exemplo. Eu estou passando por algo na minha vida negativo, ou que eu vá buscar um projeto e queira, né, entender um pouco mais. E você não está conseguindo, vai realizar. Isso. Aí, por exemplo, procuraria a senhora. Então vai ser feito, acredito eu, ou se puder explicar para as pessoas, né, que tem essa vontade. De repente, uma entrevista, uma conversa anterior, Isso. ela pode ou não te apresentar o que ela foi buscar ali, ou necessariamente ela já Como teria... funciona, né? Então, a pessoa que vai buscar um tarô terapêutico, ela vai me procurar. Então, primeiro é marcado uma consulta, onde nós vamos nos conhecer. Sim. Tá? Eu vou mostrar meu trabalho, o que eu tenho a oferecer, e ela vai me trazer exatamente qual que é a questão dela, para ver se eu posso ajudá-la através do tarô. Né? Porque o tarô também não é tudo. Sim, Ele é uma técnica. Sim. Né? Aqui a gente está diante de uma É uma ferramenta. ferramenta. Né?
para ver se eu posso ajudar. E normalmente, né, tá ligado aí a alguma questão mesmo de ordem prática da vida, né? Por exemplo, não estou conseguindo me realizar financeiramente, eu estou com problema nos relacionamentos, ok. A partir daí, se ela aceita, nós vamos ter 4 consultas, tá? A primeira consulta, eu vou trabalhar o reconhecimento, né? Então, ela vai entrar em contato para entender qual que é o processo dela, por que ela está passando por isso, ela olhar qual é a responsabilidade dela e assumir essa responsabilidade, né? A segunda consulta eu chamo de nova visão, onde essa pessoa começa a ter eu vou despertar ela para a consciência mental. Quais são as crenças dela, quais são os bloqueios mentais dela que estão atrapalhando ela nesse processo. Na terceira consulta eu chamo de consciência total, onde ela vai entrar em contato com o processo mental e emocional dela, né? Em cima dessa questão que ela me trouxe, sempre focado na questão dela, né? Para que ela tenha uma consciência mais global. Eu vou ampliando a consciência dela. Sim. E todas as consultas, o tarô, tiram uma carta. E depois eu vou tirar para você como que eu faço em cada consulta numa primeira vez. E você vai pensar numa situação e você vai me ajudar aí para poder esclarecer para as pessoas. Sim. E na quarta, eu chamo de completude, onde aí ela vai se despertar para a consciência espiritual. Entendi. Entendeu? Então, é uma crescente de consciências para que ela entenda o porquê ela está passando com essa questão e como ela vai destravar isso. Ela reconhecer, entender e como ela pode sair dessa situação. Exatamente. Você fala assim, mas será que soluciona? Em 4 sessões a pessoa soluciona? Assim, é um despertar de consciência. Então, não tem realmente um propósito terapêutico, como a gente conhece uma psicoterapia normal. Sim. Não, ele não tem esse propósito. É assim, eu diria como um exemplo. Você tem um carro, mas você não sabe andar com esse carro, que é você naquela situação. Sim. Eu tenho uma situação, mas eu não sei. Então, através do tarô, eu vou trazer consciência para você do tipo, olha, você vai sentar no carro, você vai ligar, você vai apertar a embreagem, vai soltar o breque. Eu vou dar esta consciência a partir desses 4 atendimentos. Ela vai ter. Eu garanto que ela vai ter essa consciência. Agora, o que ela vai fazer com isso, aí é o livre-arbítrio. Entendeu? Então, esse é o propósito desse trabalho. Legal. E o que diferencia o seu, Júlia? Bom, o meu trabalho é realizado basicamente em uma consulta, se for suprida a necessidade da pessoa. Sim. A pessoa me procura, a gente marca a consulta, com horário agendado. Eu também explico o trabalho, eu gosto sempre de enfatizar algumas coisas. Eu falo que a gente não ganha ponto por acertar, não tem um placar falando, acertou, errou. O tarô não é para isso. Eu acho que eles, em dado momento, se encontram, né? Entre o seu e o meu, eles se encontram bastante. Eu falo que ele é uma ferramenta de autoajuda. Vão sair coisas que você vai falar, bacana, eu quero isso pra minha vida, então eu vou continuar nesse caminho. Sim. E vão surgir outros, você fala, não, eu não quero que isso aconteça. Você vai só concordar com isso e ficar, não quero? O que você vai fazer para mudar? Né? É onde o livre-arbítrio vem. É ele que manda em tudo. Fala, não quero que isso aconteça. Então, o que eu posso fazer para isso não acontecer? Você consegue me auxiliar? A gente tira as cartas e auxilia. Ou então, no dado momento, a pessoa tem esse despertar e fala, não, eu vou fazer isso, isso e isso para não acontecer. Sim. Então, a minha consulta tem 1 hora, onde eu falo, né, dou as orientações, depois a gente começa o jogo. O jogo começa com, eu dou alguns conselhos, eu falo que é a hora da carta falar com você. Então, pode ser que saiam 3, pode ser que saiam 10, pode ser que saia um conselho. E depois eu sempre falo, anota as perguntinhas. Ou então, na hora, vai surgindo as perguntas, e aí eu respondo as perguntas da pessoa. E eu sempre gosto de finalizar com um conselho final. E assim a gente termina, eu mantenho um contato depois com essas pessoas. Tem um acompanhamento. Sim. É porque eu sou curiosa e preocupada. Eu gosto de manter o contato, o meu público é bem próximo a mim. E geralmente, depois que a gente tem esse primeiro contato, algumas pessoas optam por essa maneira e outras não. Que é do quê? Fazer perguntas sozinha. Então, por própria mensagem, em vez de marcar um horário, você está numa emergência e elas me mandam uma pergunta e eu respondo sempre 24 horas. O que eu não deixo acontecer? Elas viciarem. Sim. Eu não deixo pessoas viciarem no tarô. O tarô Sim. não é pra isso. Porque depois chega num momento que a pessoa não tem controle da própria vida. A pessoa não sabe Tá se compra uma blusa dependente vermelha ou azul e pergunta. Sim. Eu falo, não, eu não deixo. Quando eu vejo que isso tá acontecendo, eu falo, parou.
Vamos dar um tempo, eu falo que eu deixo elas de castigo. Dá um tempo, respira, deixa tua vida acontecer também. Sim. Você tem que ter esse controle da tua vida. E depois a gente volta. Então eu trabalho basicamente dessa maneira. E eu tenho também o meu clube, que é meu filhinho, que nasceu de mim. Eu sou muito feliz com ele. Onde quem quer ter um acompanhamento mais sequencial e mais pessoal entra nesse clube. São os assinantes do Clube da Se Cigana. fosse uma mentoria, no caso? No primeiro dia do mês a pessoa recebe um PDF com as previsões do mês, né? Sim. Com as cartas, com as fotinhos, tudo. Recebe banhos também, então eu acabei mesclando várias áreas de conhecimento que eu tinha. Recebe banhos energéticos para fluir com a energia que saiu na tiragem. Os portais que acontecem ao longo do mês, né? Agora a gente teve o portal 11. E o que vai surgindo também ao longo do mês eu vou mandando por WhatsApp. Então eu mantenho mensalmente o contato com as meninas, a maioria é menina, com as meninas. E no primeiro dia do mês elas recebem esse PDF completo. Então a gente consegue ter essa mentoria e elas ficam bastante tempo, viu? Elas gostam, elas Que gostam. bom, né? Porque, como a gente estava conversando, né? É achar o equilíbrio, né? Não só físico, que nem você falou, precisava de algo a mais, que é a parte espiritual, né? Exato. A gente entender que a parte física, mente, espírito, né? Não só ficar dependente de uma ferramenta ou de um item e buscar os três, né? Só contar uma passagem minha, quando eu falei para mim, vamos tentar buscar, né, aprender mais coisas, ver o que estamos fazendo de errado, e a nossa cabeça ali, trabalho, casa, o bico, é aquele turbilhão. Aí uma hora eu falei assim, preciso parar. Daqui a pouco eu vou ter um treco aqui, né, o coração, vou estar jogando bola ali, vou ter um piripaque. Falei, vou procurar um retiro. Algum lugar, nem que seja um hotel fazenda, para mim ficar 2 dias lá olhando só pro mato, sem fazer nada, sem celular. Aí é o que a gente fala, né? Coincidências ou não, se o celularzinho tá ouvindo tudo que a gente tá falando ou não, né? A teoria da conspiração, aí começou a aparecer para mim alguns lugares específicos, né? Para isso. Não foi nada de retiro espiritual, foi mais um retiro. O conteúdo deles lá era um retiro para você ter tranquilidade, né? Encontrar a paz e tal. Resumindo, aí mandaram lá para mim o cardápio, que seria, né, a alimentação. Foram 3 dias, aqui no interior de São Paulo. Comida só vegetariana, não tinha carne, nada. Eu falei, caramba, o que eu vou comer? Eu vou passar mal, né? Eu não gosto de nada disso. Resumindo, fomos lá. Aí no começo tem as pessoas, cada um conta sua história. No começo todo mundo com vergonha, daqui a pouco todo mundo já contando tudo da sua vida. E aquele ambiente, que é o que eu costumo falar, já conversamos sobre isso com o Clímaco, conversamos sobre isso com os outros convidados, o ambiente faz a diferença. Então, se todo mundo ali está no mesmo, na mesma vibração, buscando a mesma coisa, e era uma sensação de paz, de tranquilidade, as comidas, para mim, que no momento eu falei, vai ser aquelas comidas ruins, sem gosto. Eu comia com prazer, eu gostei. E durante os 3 dias que a gente não tinha contato com o celular, não sentia falta. No começo é difícil, a gente fala, caramba, será que vai ter mensagem, trabalho, filha, né? Precisando de alguma coisa. Aí à noite era liberado, mas eu falei para mim, eu só vou olhar se realmente tiver algo importante, senão eu não vou ficar ali, né? Vidrado na rede social. E assim eu fiz. À noite chegava, a gente era liberado, tinham várias atividades, né, lá durante o dia, sempre em contato com a natureza, e assim eu fiz. Pouco contato. No segundo dia já não senti mais necessidade de estar ali olhando toda hora. O que eu quero dizer com tudo isso? No final, eu sei que eles fizeram um trabalho, né, voltado para isso. É óbvio que a pessoa que monta algo desse tipo tem um estudo, tem um conhecimento, e eu saí dali bem mais leve, tranquilo, e não é só aquilo, é psicológico, não é. A gente sente a energia. Coincidentemente ou não, algumas coisas começaram a acontecer positivamente, coisas aleatórias, ou financeiramente, ou ganhei 2 rifas, que eu nunca ganhei nada. É coisa boa, eu falo, caramba, ganhei 2 rifas. Coisas começaram a acontecer realmente, mas com o tempo você vai não sei se é a palavra certa, intoxicando novamente com o tipo de alimentação, no ambiente, com pessoas.
E não que eu quisesse. A nossa vida faz, né? Com que algumas coisas tenham que... a gente tem que passar por aquilo. Um exemplo, no meu trabalho. Não tem como eu não ir para o trabalho. Eu gosto do trabalho, só que eu não sei qual que é a energia das pessoas que estão ali. Então, não posso selecionar hoje isso. Eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho que passar por aquilo. Mas, de alguma forma, eu entender e tentar me blindar, né? Ou seja, na oração, ou seja, com os banhos, né? Lá a gente recebeu algumas ervas para fazer o banho, né? O tipo de alimentação, as músicas, tipo de música mais tranquila. É o que a gente estava conversando até ali fora, né? Como que uma pessoa que está triste vai ficar escutando música triste? Vai afundar mais. A gente tem que ter esse entendimento, né? Só para que passou pela minha cabeça, acho que eu deveria ter falado isso daí. Eu falo, como eu falei também lá fora, as pessoas buscam, pelo menos a mim, quando tá no desespero, muitas vezes. Ou quando teve despertar para evoluir e falar, não, vou buscar uma ferramenta para me ajudar. Ou quando tá no fundo, posto desesperado e fala, eu preciso de ajuda. E não tem problema nenhum nisso. Só que eu recebo muita pergunta, principalmente por eu ter essa vertente mais espiritual e religiosa. Fizeram algum trabalho para mim? Fizeram uma macumba para mim? E é possível ver isso, tá? A gente consegue ter essa percepção. Eu falo, podem ter feito. Muita gente pode fazer. Se atingiu você ou não, é outra história. Porque até pra fazer o mal tem que saber fazer. Não é assim. E aí eu sempre, quando necessário, a gente faz, tem que ser feito. Se tem uma coisa feita, a gente também faz alguma coisa pra quebrar isso. Só que eu sempre falo, a gente tem que se preocupar menos com o que os outros estão fazendo pra gente. E se preocupar mais em se proteger. Porque se você tá protegido, nada vai pegar em você. Nada vai te atingir. Então, para de gastar energia pensando, o que estão fazendo pra mim? O que estão fazendo de ruim pra mim? Estão fazendo trabalho, porque estão jogando inveja. Para, porque é mais fácil, às vezes, culpar o outro. E fala, o que eu tenho que fazer pra me proteger? Eu ouvir uma música boa? Os meus amigos de trabalho vão ser bons? Não sei, mas eu tô protegido. E como que você vai fazer isso? É muito pessoal de cada um. Sim. Tem gente que tem uma religião específica, tem gente que tem seus rituais, tem gente que tem a sua oração, tem gente que tem alimentação. Busque o seu e foque-se em proteger, porque o resto não importa. Sim. Não importa muito menos. É o que eu falo, né? Hoje eu deixei mais claro. Hoje eu sempre fui, na verdade, né? Mas hoje eu me identifico mais, né? Com o cristianismo. Comecei a ler bastante a Bíblia, me interessei bastante. Sigo o Rodrigo Silva, assisto muitos vídeos dele. E eu consegui ter vários entendimentos que antes eu não tinha. Li uma passagem e falava, o que isso quer dizer, né? A gente não entendia. Mas não tem como a gente... julgar a outra pessoa, qual que é a religião dela, porque ontem eu poderia ser de uma religião e eu tive uma informação, uma clareza, me abriu os olhos e falou, isso daqui faz mais sentido para mim. Então a gente tem que estar aberto a isso, né? Eu me sinto bem indo para a igreja todo domingo, só que eu não concordo com tudo que a igreja prega. E é normal, como eu vejo alguns evangélicos que frequentam, tem as células, seguem, só que não concordam com outras coisas da igreja. O Rodrigo Silva é um que fala, eu não concordo com muitas igrejas evangélicas, por isso, que eu sigo também tem as falhas. A gente tem que entender que tudo que é feito por ser humano tem falha, porque nós somos falhos, né? Então não tem como falar assim, não, aquela é a certa, só essa é a que funciona. Não existe uma verdade. Não existe. Se você vai se sentir bem, o cara vai na igreja evangélica, o pastor é treinado para tomar o dinheiro dele. Pelo amor de Deus, não estou generalizando, mas a gente sabe que em alguns lugares acontece. Você vai na igreja católica, tem um padre específico que deixa bem claro que o cara tem que dar o dízimo. Se você quiser doar de coração, faça. Se você vai para a igreja evangélica, tem que mostrar a sua carteira de trabalho, fazer a doação específica. Se está fazendo bem para você, faça, né? Desde que não esteja fazendo mal para ninguém, para outra pessoa. Eu vou para a igreja porque eu me sinto bem lá, é um ambiente legal, onde eu me sinto bem energeticamente, mas eu não acredito que a pessoa tem que estar lá sempre. Porque tem muita gente que está ali e, de certa forma, é hipócrita, né? Não segue os passos ou não tem as atitudes, né? Ideais. Ontem mesmo a gente viu um post, não vou citar nomes aqui, de uma pessoa, e ela falava assim, o que adianta tá postando frase bíblica e é um arrombado, com perdão da palavra. Então é o que a gente fala, às vezes a pessoa quer se mostrar de um jeito e não é. Tendo, né, o entendimento de fazer o bem, de ajudar o próximo, eu acho que sempre é bem-vindo todas as formas de religião,
todas as formas de entendimento, de espiritualidade ou não. E mais uma vez falando, aqui é um canal, né, que a gente está aberto para isso. E fiquem à vontade para estar falando o que tiver que ser falado, tá? Sem melindre de, se eu falar isso de repente vão me criticar ou não é o ambiente para isso, fiquem à vontade, tá? Júlia, a Rosana explicou sobre as cartas. No seu caso, como que seria? A pessoa tem que retirar uma carta, não necessariamente precise, tem um número específico ou não, mesmo você já falando que pode ser 1, 3 ou 10, mas normalmente acredito que tenha um padrão, um procedimento, como que seria, no caso, a pessoa que venha se consultar com você? A gente teve que se adaptar à tecnologia, né? Sim. Eu atendo muita gente da Argentina, porque eu tenho um público lá, e de outras partes do mundo também, graças a Deus. Quando é presencial, eu sempre opto que a pessoa tire, porque tem um contato maior com a energia, Sim. mas a gente se adapta a isso também. O tarô cigano, vamos tirar um conselho pra você? Bora. Bora? Hoje você tá, hein? Olha, até brinquei, né? Não saindo daqui transformado em um sapo, hein, Guilherme? Eu quero que você tire 3 cartas. 3. É a minha Olha. base, sempre são 3 iniciais. Vamos ver. Uma um pouco mais escondida. Pode mexer. Entrega aqui. Bom, vamos lá. A pessoa que tira aqui, ela pode olhar? Porque tem uns que Tem são gente que ansiosos, né? olha. Curiosos. Deixa eu ver aqui pra ver se ela não Eu vai respeito a ansiedade trocar ali, alheia. né? Ela fez um curso de mágica, já trocou na mão. Tá. Ó, pra mim é tudo igual. Então, a gente tem Só aqui tô a vendo cruz, as nuvens e o jardim. Sim. Eu vou completar o que a Rosana disse, que está no Opa. momento de estar muito completo. Você veio de um passado, né? Geralmente, as cartas vêm do presente, o futuro, o passado, o presente e o futuro. Tá? Então, aqui eu vejo que você veio de um lugar que você já esteve muito feliz. Em dado momento, você se perdeu. E agora você se sente completo novamente. Você está se encontrando, eu acho que no pilar, que é a fé, o espírito e a mente. Então, você está se encontrando nisso. O meu conselho, para completar o que a Rosana disse, é não se isole por isso. Não é porque você está se sentindo completo que você é sozinho. Não é porque você está se sentindo completo que você tem que aguentar toda a barra, porque você está completo, não significa que está fácil. Você está conseguindo lidar com o que está acontecendo, você não precisa fazer isso sozinho. Tá? Se una pessoas que têm a mesma vibração que a sua, ou que têm vibrações diferentes para completar a sua, para você completar de alguém. Mas Sim. não fique sozinho. Sim. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. De nada na vida. O bom e o ruim tem que ser compartilhado. Sim. E você tem essa tendência a se isolar, às vezes. Não é momento para isso. É momento para você expandir. Faça isso. Sim. É que às vezes a gente não quer passar problemas para os outros, né? Você fala, não, então deixa eu com meus problemas aqui, né? Mas eu mudei bastante, né? Nisso. Até minha irmã uma vez falou, pô, aconteceu tudo isso e ninguém tava sabendo. Eu falo, não tem que ficar sabendo, né? É problema meu. Mas hoje eu entendo um pouco mais realmente isso e dividir, né? Não só as coisas boas, né? Que é o ideal que todo mundo espera, mas, pô, tô com um problema aqui, você pode me ajudar nisso? Né? Buscar a ajuda. A um certo ponto eu era meio que orgulhoso, né? Ah, não, eu vou resolver isso sozinho, não preciso de ajuda, mas a gente entende no momento que realmente precisa, né? E que legal. Bom, vamos lá. Algumas outras dúvidas, né, que o pessoal tem. Eu, inclusive. Tem a ver, não tem a ver? Eles se encaixam, se linkam. Bem superficial, se vocês não souberem se aprofundar tanto, mas a gente ouve falar de mapa astral, do tarô e de astrologia, né? O que um tem a ver com o outro, se tem a ver ou não, se um ajuda o outro, o que a gente pode aprender sobre isso? Diferentes. Então, a astrologia é um estudo, tá? E ela tem como objeto o mapa astral, tá? Isso ele tem um objetivo de trazer para você um autoconhecimento. Mapa astral O tem mapa a ver astral. com signos? Sim, tudo a ver. isso. Né? Porque o que é o mapa astral? Ele é uma foto do céu da hora que você nasceu. Você nasceu, botou a carinha lá fora, pá, bateu uma foto. E aí, como é que está esse céu? Como é que está a localização desses planetas? Então precisaria saber a data de nascimento da Data pessoa. e hora. E hora. Hora e local. E local. E local. Entendeu? Então, o mapa astral, ele é isso. E ele tem uma função de mostrar quem você é, a partir dessas correlações
dos planetas naquele momento. O que você é o quê? Tipo, caráter, perfil, Personalidade, possibilidades para você diante desses posicionamentos, aquilo que está favorável, aquilo que está que será mais um desafio na sua vida. Né? Então, de acordo com as distâncias desses planetas e os graus, eles vão mostrar aonde é favorável para você. Quais áreas da sua vida você vai fluir com mais facilidades e outras que você terá maiores desafios. Tá? É diferente do tarô. O tarô é uma ferramenta do estar. O que está me acontecendo? O que é que eu posso agora? Mais presente. Exatamente, é para o presente. Então, por isso que dá para desenvolver esse trabalho terapêutico, dá para desenvolver para ela essas consultas de algo objetivo que esteja acontecendo agora. O mapa astral, não. Ele é a sua fotografia. Entendi. Seria mais para... Uma análise de quem você é. Eu falo que ele é o manual da tua vida. Exatamente. Ele fala, vim pra Terra sem manual. Mentira, faz o mapa astral. É o mapa astral, é. Eu falo que ele é um rascunho, tá? Da gente, né? Porque a verdade é a gente, é Deus. Mas tendo esses dados, então vamos consultar em algum outro local. Porque, por exemplo, todos que nasceram na mesma hora, por essa lógica... Se for hora local no mesmo hospital vão ter o mesmo mapa. Vão ter o mesmo mapa. Entendi. Então não... Exatamente o mesmo mapa. Entendi. Então, isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Tá. E aí existem outras ferramentas. E o tarô é uma outra ferramenta, é só isso. Mas eles não têm nenhuma relação. Embora as cartas... É que, no fundo, a fonte é sempre a mesma desses conhecimentos. As cartas, elas são regidas por planetas também. Então, tem a sua... correlação, mas em termos de trabalho, não. São trabalhos diferenciados. Entendi. Tá? Eu falo que o conhecimento salva vidas, né? Porque eu tenho uma amiga que foi parir. E ela falou, não quero que meu filho seja ariano. Que eu acho uma besteira, inclusive. Eu adoro arianos. Eu não quero. Ela falou tanto isso, que eu acho que ela tava com 50 semanas de gestação já. Entrou em trabalho de parto, ela pra virar o céu. Vamos passar lá de parto. Não vou. Nossa. Não vou. Vai nascer taurino. Ela falava, não vou. Ela ficou até o último minuto. Imagina um médico olhando e falando, que menina louca. Né? Nasceu taurino, bebê. Mas ela fez isso até o último minuto. Caramba. E onde vai a gente falou, né, de ser muito fissurado, né, por uma fanatismo. Fanatismo, né? Você tinha que ser ariano pra ela saber lidar com aquilo e evoluir. Eu falei isso pra ela na época. Eu falei, será? Nenhum outro estresse maior, né? Já pensou? Vamos lá, fiz algumas anotações aqui, né? Algumas perguntas, curiosidades, tá? Aqui, ó. Como as interpretações do tarô podem variar de acordo com diferentes tradições e práticas culturais. Tá? Então, dependendo do local, país, muda ou não muda. Não, e depois da cultural, vamos entrar na parte de religião. Se tem um viés mais, né? Que nem você falou do kardecismo, mais para Umbanda, ou não tem nada a ver. São bloqueios, né, e preconceitos que certas pessoas têm. Parte cultural. Não, porque é o seguinte, o tarô, ele é composto por símbolos, e esses símbolos são ideias universais. Sim. Tá? Então, ele atende a qualquer cultura e a qualquer tempo. Então, imagina que esse tarô foi lido há 500 anos atrás, de uma cultura completamente diferente. Sim. E para qualquer pessoa do mundo. E ele atravessa os tempos, porque são símbolos universais, que estão no nosso inconsciente coletivo. Então, uma carta aqui, né, que essa carta aqui, por exemplo, né, a carta do diabo, ele vai ter o mesmo significado, seja em qualquer cultura, qualquer lugar e qualquer tempo. Entendi. Ele vai se adaptar, claro, aos tempos, né? Então, o tempo de hoje é uma leitura, mas a essência dele é a mesma. Entendeu? Então, ele se adapta a qualquer. Mas e ele não tem religião. Se a gente falar do caráter de quem está prestando esse serviço, da pessoa tentar não personalizar, né? Às vezes ele tem um entendimento, ele quer demonstrar uma outra coisa. Qual que é a minha ideia aqui? De tentar falar do charlatanismo, né? Entendi. Entendeu? Então, o que a gente espera que a pessoa que tente, né, ou que precise procurar esse caminho, tenha, né, um cuidado com quem indicação. Indicação. Infelizmente, a gente não tem o outra boca a forma, boca, né? É a indicação. Aqui, para mim, o que você falar, eu vou ter que acreditar, né? Mas é a indicação. Intuição, né? Também.
Oi? Indicação e intuição. Sim, A Rosana sim. foi a primeira pessoa que leu o tarô pra mim. É? Eu nunca tinha tido a experiência de consulente. Nossa, não sabia. E ela foi a primeira. Que e na surpresa. hora, porque então eu falo, não, já tinham me oferecido antes, não é o momento, não é a pessoa. Eu senti essa intuição, eu não tive indicação. Nossa. Então quando você sente isso Honra. dentro de si, vai por esse Sim. caminho. Vai por esse Dos caminho. dois caminhos, né? Muitas críticas devem surgir, né? Oh. Qual que é a maior crítica que vocês recebem? Posso Se é começar? que- Pode falar. Eu Ai, é tenho. dramático. E depois voltar da parte religiosa. Eu vou misturar um pouco dos Tá. dois, então. Realmente, o tarô é uma ciência, é um estudo, né? Tanto é que Freud tirava todas as quartas-feiras para ler tarô para os seus pacientes. Ele fez isso. Tem um livro que fala sobre isso. Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra, é católico e leu sobre isso. Sim. Escreveu um livro sobre isso. Então, realmente, não tem a ver com religião. Não. Mas eu acho que tem religiões que se encontram mais nisso, como é o meu caso. E ela sofre muito preconceito. Como você falou, a gente tem que ter respeito. Eu respeito a sua, você respeita a minha, todo mundo se respeita, fica tudo bem. Eu tive uma fase muito ruim, que eu fui ameaçada de morte várias vezes lá em Buenos Aires, Caramba. por conhecidos, né? Hoje eu sei quem eram. Tudo aconteceu porque eu conheci o meu atual parceiro, foi tudo muito rápido. Falei, fez amarração amorosa. Não faço, inclusive. Caramba. Não faço. Eu te É? dou vários motivos pra não ser feito. Se tá querendo fazer, fala comigo antes, que eu não vou deixar. Eu vou te convencer de que isso não é legal. E não foi nada disso. Foi realmente, acho que um encontro de almas. Eu falo que eu com meu parceiro foi um encontro de almas e foi tudo muito rápido. Já tinha brecha, que a minha religião eu não consigo esconder. Ela faz parte de mim, eu não tenho por que esconder. E comecei a receber diversas mensagens de morte. Começaram a mandar fotos do meu prédio, falando, eu sei onde você mora. Caramba. Eu entrei na minha sala de aula, faço medicina, uma coisa super, né? Ciência ganha, aqui, isso, aquilo. A pessoa ficou sabendo da minha religião, ainda mais na Argentina, que não tem uma matriz africana tão presente como aqui. Sim. Ela levantou e falou, eu não entro na sala enquanto ela não sair. Caramba. Falei, oxe, mas o que eu fiz, né? Não, porque ela vai bem nas provas, porque ela tem a ajuda dos espíritos. Eu falava, quem me dera. Baixasse Oswaldo Mas Cruz tão em mim e fácil fizesse assim, minhas né? provas. E aí eu tive que abrir um boletim de ocorrência, a faculdade se posicionou em conta a isso, porque entra como intolerância religiosa. Então isso acontece diariamente. Hoje não tá, eu acho que foi um momento que eu precisava passar por isso também, para aprender a não esconder minha religião, Sim. aprender a enfrentar esses desafios. Hoje é algo mais tranquilo, né? Como eu falei, até minha própria família tinha esse problema e hoje não. Hoje todo mundo, inclusive, foi pelo mesmo caminho, pouco a pouco. Então, a minha religião trabalha muito com tarô. Por quê? Porque uma das vertentes, né, uma das linhas são os ciganos. A gente trabalha com a energia dos ciganos, esses espíritos já desencarnados e evoluídos. E eles trabalham com tarô. Não só com tarô cigano. Você pode entrar num terreiro e encontrar diversas cartas diferentes, porque aquele espírito, enquanto em vida, utilizava aquela carta. Uhum. Então, a gente trabalha, assim, com isso. A gente tem essa... Tanto é que a gente tem um tarô específico da Umbanda, que é o tarô dos orixás, né? Que são os nossos santos, são os nossos guias todos aqui. Então, a gente tem essa identificação entre religião e o uso do baralho do tarô. Mas o tarô não é exclusivo de religião. Que bom a gente trazer esse contraste, porque eu não tenho uma religião. Sim. Né? Assim, eu sou uma pessoa espiritualista, sou aberta a todas as religiões, a todos os aprendizados, né? E estou lendo o tarô. Né? E acho que é isso que é importante a gente poder mostrar que Sim. não existe realmente nenhuma ligação Uhum. com uma religião. Mas existe, sim, também muito preconceito ainda por essas ideias trazidas, assim, como algo Uhum. do diabo. Sim. Né? Tudo que você possa imaginar tem sim. teorias. Eu mesmo, vou ser sincera com você, eu já tive preconceito contra mim mesma. Muitas vezes eu escondi que eu era taróloga. Caramba. De estar no ambiente e me perguntarem e eu não responder. Justamente para não sofrer preconceito. Entendi. Mas aí eu entendi que o preconceito era meu também. Também, né? Começa de dentro, né? Exatamente. Aí, Começa de dentro. isso... Espero que as próximas gerações não passem por isso, né? Que seja algo tão natural, que É. elas falem, sou taróloga com muito orgulho, É, não tenha com medo. orgulho. Eu acho que isso vai acontecer. Acho que a nossa sociedade está evoluindo É, a pra falta isso. de informação, né? O cuidado que a gente tem que ter é que algumas pessoas, né? Alguns ícones conseguem influenciar e manipular pessoas, né? Uhum. E tá nítido que eles querem dividir sempre. Criar divisões para que os grupos fiquem menores, mais fracos, mais fácil de dominar, né? Mas a informação hoje tá mais fácil para todos. Então, se a pessoa não sabe, é porque ela não quis buscar o conhecimento, né? Então é mais fácil criticar,
Porque você tirou nota boa, ela não tirava nota boa. Nem era Mas- tão boa assim, menina. Querer colocar a culpa em alguém, né? Mas existe sim. Você sabe que na minha casa eu contratei, às vezes, em algum momento, uma moça para trabalhar em casa, só que eu não sabia que ela era evangélica. Caramba. E eu também não falei nada. Contratei legal. Quando eu cheguei em casa, ela tinha sumido. Porque ela viu a mesa do tarô e ela foi embora, me deixou na mão. E aí eu não entendi. Depois eu fui telefonar para ela e O que falei, não aconteceu? dá, eu não posso trabalhar na casa da senhora. Não posso. Caramba. É. E vale a gente respeitar também. Claro né? também, claro, Sim, claro. Mas existe sim. Eu acho que um outro episódio foi como eu falei, eu tô nesse mundo entre a mescla do espiritual com a ciência. E uma vez me perguntaram sobre o que eu trabalhava, eu falei que era o tarô, e a pessoa olhou pra minha cara num grupo de WhatsApp, tinha muitos grupos sobre diversas coisas, olhou pra mim e falou assim, como que você fala isso num monte de cientistas? É um absurdo você se expor essas coisas do diabo. Eu respondi e falei, a Organização Mundial da Saúde reconhece a fé como um dos pilares de saúde, né? Sim. Não é só a ausência de doença. Então, se Uhum. você deveria pensar nisso enquanto cientista. Eu fui bloqueada Caramba. e me tiraram de todos os grupos. Então, assim, acho que se até organizações grandes que falam em saúde reconhecem a fé, a espiritualidade, e o tarô reconhece que é uma ciência, que é um estudo, eles estão unidos. É a gente que separa. Uhum. Sim, sim. Perfeito. É a gente que A separa. gente tava falando, é o ser humano, né? E por isso que a gente tem que te agradecer por você dar essa oportunidade Não, pra imagina, gente pô. poder falar desse assunto de Eu uma que maneira agradeço porque aberta. é algo, né, que surge no momento para as pessoas que podem ser receptivas ou de repente, que nem no seu caso, né, a pessoa tem um entendimento, tem um posicionamento e vê isso como uma ameaça e vai querer criticar, é óbvio, ainda mais se tem algo pessoal relacionado, né? A falta de informação é o que vai gerar discussões, brigas, e a conversa, mesmo que de ideias diferentes e convergentes, seria o ideal em todos os ambientes, né? O que a gente não pode é ser tolerante a tudo, que eu acredito. Vão haver as diversidades, vão haver as diferenças, né? Mas que o respeito prevaleça. Quando eu falo de não ser tolerante a tudo, não é que você tem que brigar com alguém, mas você não aceitar tudo que é imposto. Uhum. Se eu tolerar tudo, o que vier para mim, eu tenho que aceitar e ficar quieto. Então não posso ser tolerante a tudo. Recebi uma informação, tá bom, mas isso vai me ajudar? Isso está certo? Qual que é o intuito de quem está me fornecendo essa mensagem, né? Vai servir para mim, não vai? E as pessoas hoje, infelizmente, estão aceitando tudo. Baixando a cabeça, não buscando a verdade. Então, o nosso canal, eu espero que ele seja para que a pessoa assista o conteúdo que foi, né, do pastor Luciano, que assista o conteúdo que foi com vocês duas aqui. Uhum. Se eu tiver oportunidade, já estou conseguindo, né, alguns contatos para trazer um padre, um rabino, um espírita, Bacana. no caso que for, para que Ótimo, a gente claro. consiga, ó, isso é a informação, essa é outra informação, assiste os dois, estude sobre os dois, o que for bom para você, você absorve. Porque eu não posso falar mal de algo que eu não conheço. Perfeito. E não só não falar mal, criticar a outra pessoa. É complicado de falar isso, porque hoje eu estou nesse, digamos, nesse nível. Porque há um tempo atrás, eu era essa pessoa que criticava, julgava, né? Então hoje Que eu... bom, dá para você entender, Exatamente. aceitar que tem gente que está nesse Exatamente. momento, nessa consciência. O Douglas Viegas, né, que é o poderosíssimo ninja, e um dia ele ainda vai estar sentado aqui. Ele é muito legal. Ele fala, eu conheço o idiota de longe, eu já fui esse idiota, né? E a gente entende bastante isso, mas é legal pra caramba, tá? A outra pergunta que eu tenho, né? A pessoa que se interessa por essa... ciência, arte, religião, a gente pode falar, né? Sim. Que elas se abrangem. Tem uma escola para isso? Tem algum curso voltado para isso ou não? A pessoa tem que sentar, por conta própria, pesquisar. Como que seria, né, o conhecimento dessa ciência? Cursos, a pessoa tem que E procurar. o que habilita ela? Tem. É um curso? Tem, é curso.
É compulsório. Está reconhecido por qual instituição? Infelizmente, ainda é uma área que não tem, né? Não tem uma inspeção de como é feito isso, não tem um infelizmente, controle. não. Então, Né? entra no mesmo critério, intuição e indicação. Entendi. E quanto Né, tempo? Rosana? Vamos fazer um? É uma Curso? boa, Eu né? acho que você está muito bem nisso. Aí as ideias podemos já pensar. fluíram. Eu acho que Podemos ela pensar. seria, acho que tenho certeza que seria uma ótima professora. Podemos pensar assim. Mas aí você encontra de tudo, né? Ainda mais na internet hoje, você tem cursos de 3 meses, de 3 dias. E aí, pera lá, né? Tem que tomar cuidado. Responsabilidade. Porque é um conhecimento que requer aprofundamento. Não é Qual uma seria o coisa tempo tão simples. ideal? Não sei, é óbvio, cada um vai ter o seu Uhum. tempo, né? Pô, se eu ficar 4 horas ali sentado estudando por dia, e o cara que vai ficar uma hora, um dia sim, um dia não tem como a gente, né, Posso te equiparar. falar? Faz 20 anos que eu estou estudando. Caramba. Você não para nunca, não é verdade? Nunca. Nunca. Porque você vai acompanhando os tempos, né? Sim, Você entende? Porque ele atravessa os tempos, mas você também tem que adequar se os atualizar. significados ao momento. Entendi. Não, eu acho que em cada tiragem que a gente faz, em cada consulta que a gente faz, também é um estudo pra gente. Que é um Porque universo eu, que vem, pelo né? menos, exatamente. Primeiro que eu aprendo em questão de vida mesmo, de levar uns tapas na cara pra mim mesmo. Eu falo, nossa, acho que isso aqui também serve pra mim. Opa! Né? A gente Nossa. aprende com o outro. Mas também a técnica. A gente para no final da consulta e fala, tá, dá pra eu melhorar nisso, Sim, eu sim. tenho que ir pra isso. Eu acho que tempo realmente é muito relativo. Eu acho que tem que ter esse sentimento, essa conexão, pelo menos da minha parte, com o baralho. Você tem que falar, não, eu estou conectada com ele pra atender alguém. Porque, como eu falei, a gente lida com pessoas que estão no fundo do poço, Sim. muitas vezes. É muita Cuidado responsabilidade o que a maior, gente né? fala. Sim. Muito. E nesse momento atual, tem pessoas que te procuram e estão à beira de um suicídio. Ah, sim, não é pouco, não. Não, É muito não é. frequente. Como lidar? isso. Um exemplo, a pessoa já está nessa situação e de repente sai algo mais negativo ainda. Não existe. Imagina o cuidado Não de existe falar. carta negativa. Eu falo que Porque não existe. Isso aqui é algo divino. você não Entendi. ouve Isso o que aqui é você pra não tá vida. preparado pra ouvir. É. A gente não é maior que Deus, a gente não é maior que o universo. Então, não vai ouvir algo que você não tá preparado, que não Entendi. saiba lidar. Porque sai algo ruim, né? Que a pessoa pode tomar como ruim, que na verdade não, Não é. é, É um não. ponto pra Não é, evolução. claro. Sai o conselho, como arrumar isso. Entendi. Quando Isso a aqui é pessoa uma vai conexão. tomar, a gente tem que ter muita responsabilidade como fala. Porque ela pode tomar de uma maneira Isso. diferente. E É a aí entra o interpretação estudo. dela, né? É. Né, Rô? Aí entra o estudo. Claro, o seu desenvolvimento. Saber lidar, né? Com outra pessoa. Não só com o tarô, como pessoal. Pessoal. Né? Ela tá falando da terapia, faz terapia há quantos anos? Ah, 10. Caramba. Porque a gente tem que estar preparado. Sim. Né? Eu não posso estar me sentindo depressiva para poder atender uma pessoa. Não, tem Não lógica, posso. né? Não, o nosso Não, porque preparo é muito a gente importante. começa a influenciar o que a gente quer que saia nas cartas pra outra pessoa pra ouvir o que você quer. Não pode Uhum. misturar. É como qualquer profissional. Como qualquer profissional. Você não vai num médico Uhum. que tem uma cardiopatia e vai falar que você tem só porque ele tem e ele tá buscando como tratar É dele. verdade. Não. O próprio psicólogo tem as ferramentas de como trabalhar pra não deixar influenciar ele. Então, Exato. tem ética. É o exemplo, É né? ética. Mas foi bom você ter falado nisso sobre muitas pessoas têm medo de consultar Tem. por medo de Do que ouvir vai- uma coisa negativa. negativa, pesada, que vai deixá-las pior. Eu ouço muito isso não também. existe. Aliás, quem faz isso não está fazendo um bom trabalho. Porque isso aqui é uma ferramenta divina, Sim, de conexão com o divino. Então não pode vir uma coisa ruim. sim. Ah, mas só sai coisas boas? Não. Sai aqui conselhos, orientação. Então, quando a gente vê que tem uma coisa que a gente sabe que ali é uma dificuldade, a Sim. gente vai orientar. A gente não vai aqui dizer o que vai acontecer de uma maneira fatalista na sua vida. Até porque não é o propósito do tarô. Sim, Uhum. Né? Ele é um propósito de te auxiliar ao seu desenvolvimento e à sua evolução. entendi. Eu falo que as pessoas confundem muito tarô com fofoca. É. Tarô não é fofoca. Uhum. Tarô não vai falar a tua vida e falar, se vira aí. Tarô não vai falar da vida do outro porque você perguntou e quis saber. Claro que não. Eu vejo isso, infelizmente, muito Claro que não acontecendo. pode Eu vejo fazer. pessoas falando, vem conhecer essa fofoca com tarô. É, Eu já não, vi. não Eu falo, pode. não é fofoca, gente. Não pode ser dessa maneira. Ele não faz fofoca sobre a vida do outro. Eu falo que tem coisas que eu não respondo. Não sei se a Rosana também tem. Uhum, sim. Número de loteria. E acreditem, me perguntam muito. Eu não respondo número de loteria. Vidas passadas. Eu falo que se for pra você saber, você vai saber. Se fosse pra gente saber, a gente nascia sabendo. Isso não cabe a mim. E não teria também como. E eu não respondo sobre o outro. Que se não influenciar na tua vida. Entendi. Entende? Uma coisa é você perguntar sobre o teu parceiro, como ele te vê. Como é a tua relação com ele ou com o seu chefe. Outra coisa é perguntar, a Xuxa É, vai não. acontecer...
Não é fofoca. Não cabe a você. A gente não tem essa liberdade de entrar na vida do outro, na energia do outro. Não sei se você tem algumas... Sim. Agora, claro que tem profissionais que trabalham assim. E tá tudo bem também. E tá tudo bem. Uhum. É o tipo de profissional que você procura, eu acho que tem que estar dentro do que você espera, né? Então, quanto a previsões, que seria o adivinhatório, vocês têm essa ética ou esse cuidado também do que pode ser falado. Mas eu falo, eu prefiro que a pessoa me pergunte tudo que ela quiser, e se eu não puder responder alguma coisa, se não achar certo responder alguma coisa, eu vou te falar e vou te explicar o porquê do que a pessoa sai com dúvida. Eu prefiro que ela me pergunte tudo. Não saia com dúvida. Até porque é uma maneira de ensinar, né? De aprender com a pessoa, de mostrar pra ela o porquê não. E como realmente trazer a seriedade do trabalho, que muitas vezes se perde. Legal, hein? Meu, conteúdo... Por que você não responde? Fiquei curiosa. Por exemplo, de pessoas que já faleceram. Caramba. Interessante. Agora saber como é que está o meu pai. Caramba. Acontece porque bastante. pode interferir as crenças da pessoa. Sim. Não, isso não. Isso aqui eu falo. Isso é um oráculo de vida. Né? Mas tem vida após a morte? Ok. Vamos deixar. Né? Exatamente. É bom que você limita, né? Você já deixa claro essa parte, né? Eu tenho certeza que muitos não fariam isso, né? É onde começa a gerar os problemas até mesmo para a pessoa. Ela vai com um problema, sai com 2. Exatamente. A gente não quer isso, né? Eu falo que tem que sair leve. Porque você está aqui para orientar a pessoa. Aí, por exemplo, sai uma carta não tão boa, que a pessoa que morreu não está tão bem, você vai falar isso. Isso não faz parte da vida dela. Há outras maneiras, né? Lógico, isso não faz parte. Aliás, a pessoa precisa, inclusive, trabalhar o desapego dela dessa pessoa que faleceu. Sim, verdade. Perfeito. Rosana, uma mensagem que você possa deixar para todo mundo que está nos assistindo. Como o Joel J fala, né? Essa mensagem vai ser ouvida em todos os planetas, em todos os países. Outdoors, WhatsApp, redes sociais. Bom, a gente está iniciando um ano, né? E eu sei que as pessoas fazem muitos planos, muitas expectativas. Mas que as pessoas pensem que todo dia é um dia novo. Né? A gente não precisa fazer isso no ano novo. Todo dia é dia para recomeçar, renovar e acreditar que pode ser diferente. Sim, muito bom. Júlia? Eu acho que as pessoas têm que buscar a evolução, não só nesse ano, mas para a vida, e não ter medo das ferramentas que existem para isso e nem preconceitos. Tenha responsabilidade de como vai fazer isso, mas não tenha medo. Busca a evolução. Eu falo que a gente tem 3 pontos, que é corpo, mente e espírito. Sim. E tem um que também está acima, que é a fé, a caridade e o amor. Então, busca a evolução com isso e com as ferramentas que existem sem medo. Boa. Muito legal. Obrigada. Só uma licença rapidinho. Não sei se vocês usam ou não, né? Opa, se uso! Nossa, que surpresa! Que lindo! Se usarem, né? Apresentei aí alguém que vocês amam. Não pode ser treino. o que vocês já têm, né? Apresentei outra Muito pessoa. obrigada. Obrigada, muito A adorei. caneca também que vocês estão bebendo água aí. Olha, Presente. Obrigada. Mais uma vez, tá? Só como forma de tentar retribuir aí pelo tempo de vocês. Agradeço de verdade, tá? É um tema que não só para mim é curioso, né? É intrigante pra caramba. E acredito que vocês falaram aqui com muita propriedade. E com muita liberdade. Obrigada, Não, viu? aqui Foi muito bom. Eu tento não falar muito. Falar o mínimo possível e deixar que os convidados falem, né? eu trouxe um presente também. Posso Ah, te é? interromper? Olha! Por favor. Aí sim. Gostei. Que sirva de exemplo Eu para tava- os próximos, É, gente. pois é. É algo muito Brincadeira. simples, mas que tem uma Caramba. importância muito grande pra mim. Olha, Use legal. Use como você achar, Sim, fique livre, mas isso aqui é uma guia dos ciganos. que legal. É igual a minha Que aqui, legal. eu trouxe uma pra você, como Braço, simbologia do tarô. pescoço. Como você achar, numa porta, onde você quiser, é Sim. sua. Mas é Pô, pra que sobe, trazer que- a proteção e uma simbologia do tarô que a gente fez aqui Legal, hoje. que bacana. Obrigado, hein? De verdade. Mais uma vez, obrigado pelo Obrigada. tempo de vocês, tá? Muito obrigada. Sempre que quiserem, a gente pode estar marcando outros episódios com algum tema mais específico, né? Claro. Pra gente... Ah, pô, Daniel, esqueci de falar isso, isso seria interessante. Só quero conversar de novo com a Júlia aí. A gente vem, tá? Agradecer, né? A todos que estão nos assistindo. Estamos chegando, né, ao final do 7º episódio. Gostaria que todos, né, que assistirem e gostarem do conteúdo, compartilhem com seus amigos para que a gente leve essa mensagem e os outros episódios também ao maior número de pessoas.
agradecer aos nossos apoiadores, tá? O Eric aqui do Mente Aprovada, é o Eric Biagi. Agradecer ao Sob Botelho, da WC Tech, ao Sargento Hélio, do Buffet Paraíso Kids, ao José, da LCA Fix, JCBS e JC Prado, ao Marcelo e a Keila, da Agência da Praia Imóveis, e a todos que nos acompanham, né? Clímaco, obrigado aí por ter essa ideia, né? Rosana, a Júlia, Gui é o nosso assistente aí, obrigado aí pelo trabalho que tem sido feito e estamos começando, né? Vai evoluir, vai melhorar, né? Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado de verdade. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Força e honra.